A árvore da vida é um segredo que poucos pastores, padres, bispos, anciãos, pouquíssimos líderes religiosos revelam. Uns porque não sabem realmente e outros porque não querem que você descubra as verdades profundas da palavra de Deus. E uma pergunta que não se cala desde os primórdios da existência da humanidade. Por que Deus escondeu a árvore da vida que daria vida eterna aos moradores do Jardim do Éden? Eu tenho a resposta nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você quer saber a verdade do porquê esta árvore que contém o fruto da vida eterna, que estava lá no Éden, está escondida e oculta até hoje, fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te assustar e vai te edificar e expandir a tua visão espiritual. Não sai daí, eu volto logo após a vinheta. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu like, porque o like ajuda muito o canal, fazendo com que o mecanismo do YouTube, que é um algoritmo, um robozinho, e esse robozinho recomenda os meus vídeos para mais pessoas. E o like faz esse robozinho do YouTube reconhecer que os meus vídeos são importantes e relevantes para outras pessoas, e assim passa a recomendar o meu conteúdo para mais gente. Tá? Então deixe o seu like, é grátis. Inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber um aviso aí no seu celular toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui no canal. E você que iniciou o ano de 2024 passando por crises financeiras, devendo, eu digo completamente endividado e no vermelho, buscando meios para aumentar a sua renda, para pagar as suas contas e complementar o salário e o conforto da sua família, eu quero te dizer que é possível você dar um upgrade na sua vida financeira e sair do vermelho, ficar zero dívidas e ter condições de sobreviver apenas trabalhando com um celular conectado na internet. Se no momento que você está assistindo este vídeo, um extra no valor de 500 mil ou 2 mil reais ou mais resolver os seus problemas, então fique até o final desse vídeo, que eu tenho um recado que pode mudar a sua vida financeira. Quando nós falamos da árvore da vida e o porquê que ela está oculta de toda a humanidade, nós não podemos nos esquecer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17 diz, Deus falou para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Há um significado muito profundo nessas palavras, não acham? Não é apenas profundo, mas é um dos significados mais profundos de todas as escrituras sagradas. A Bíblia diz que no Jardim do Éden, entre as árvores do paraíso, havia duas árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a outra árvore, a da vida. O fato é o seguinte, Deus disse a Adão e Eva para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem do fruto dessa árvore, eles morreriam. Esta morte gerada pela desobediência em comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a morte física, a morte biológica que me assombra, que te assombra e leva quem amamos para o cemitério. Gênesis 2,17 é claro dizendo que caso eles desobedecessem a ordem de Deus e comessem do fruto, eles experimentariam duas mortes. Primeiro, a morte espiritual, que é essa morte que está descrita em Romanos 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos ou separados foram da glória de Deus. Os nossos primeiros pais foram removidos da filiação e a comunhão paterna que tinham com Deus. E depois a segunda morte é a chamada morte biológica, que na ocasião da criação de Adão, Deus, o Todo-Poderoso, modelou Adão do pó da terra, o fazendo da argila, criando ali um boneco de barro inanimado, e Deus soprou o ruar das narinas de Adão, dando a ele fôlego de vida, e tornando Adão alma vivente ou ser vivente. E o castigo estabelecido por Deus, caso eles desobedecessem a sua ordem e comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, era a morte, que é o oposto da criação. Na criação, Deus criou um boneco, Adão, e soprou o fôlego nas suas narinas. Eclesiastes 12, versículo 7 diz que na ocasião da morte ocorre o contrário. O corpo volta ao pó e o nosso espírito, o nosso fôlego volta a Deus que o deu. Então o comer do fruto proibido gerou duas mortes. A morte eterna espiritual e a morte física biológica. E a outra árvore que havia no meio do jardim era a árvore da vida. O diabo tentou Adão e Eva e os convenceu a comer o fruto da árvore do conhecimento. Eles desobedeceram ao mandamento. Toda a história e o consequente castigo vieram
do resultado do esforço do homem e pela curiosidade dele saber, conhecer o bem e o mal, se tornar um Deus, que é um pecado da autonomia. E com esse pecado, Adão praticamente pediu para ser emancipado de Deus, ser separado de Deus, para que a sua vida não fosse centrada em Deus, mas antropocêntrica, centrada em si mesmo. Foi isso que o pecado original no Éden verdadeiramente constitui. Não havia nada inerentemente errado com o fruto em si ou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda a história girava em torno da obediência de Adão e Eva a Deus, da heteronomia, que, para quem não sabe o que é heteronomia, é a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros, ou seja, uma pessoa mais forte que si próprio. Então Adão saiu da heteronomia de Deus e buscou a sua autonomia. Porém, Adão e Eva não poderiam ficar ali do jardim posteriormente, porque eles comeriam do fruto da árvore da vida para permanecerem imortais, para nunca morrerem. E aqui é o ponto-chave, estamos lidando com conhecimento. Esse conhecimento pode ser o prático e o teórico. Na questão do pecado, nós nos perguntamos, Deus, ele sabe o que é o pecado? É claro, é Deus que cria as diretrizes a serem obedecidas, e o pecado é a ilegalidade ou a violação dos mandamentos e ordens de Deus. Porém, Deus não tem o conhecimento do pecado na teoria, ou seja, Deus mesmo, ele nunca experimentou o pecado. Deus nunca pecou. Do modo mais abrangente, diríamos que você tem que experimentar algo para conhecê-lo, para adquirir conhecimento sobre esse algo. Porém, Deus apenas tem o conhecimento teórico do pecado através do deslize que duas das suas primeiras criaturas, os humanos, cometeram no jardim. O homem, com a escolha que ele fez agora, ele tem o conhecimento probatório e a experiência do pecado. E mais uma pergunta que não se cala. Então por que Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Será que o homem estava destinado a adquirir o conhecimento do bem e do mal sem o custo do pecado, sem o custo do dano? Mas quando isso aconteceria? Olha, o que eu vou dizer aqui é eu que estou dizendo, tá? Mas eu creio que à medida que Adão e Eva crescessem em virtude e obediência a Deus no paraíso, Deus em um determinado tempo, eu creio que lhes daria permissão para comer desse fruto. De alguma forma, eles comeriam não através de uma tentação, mas é algo que aconteceria quando chegasse a hora certa vinda do próprio Deus. Enquanto Adão e Eva permanecessem fiéis à lei divina, a sua capacidade de saber, o seu aprendizado com o Pai Celestial, a capacidade de vivenciar o amor, desfrutar das delícias de Deus e de tudo que Deus tinha a oferecer ali no jardim, faria os dois crescerem continuamente. Aí no passar do tempo eles estariam aptos para adquirir novos tesouros e descobrir novas fontes de felicidade e obter concepções cada vez mais claras do imensurável e infalível amor de Deus que sabe através do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, presta atenção nesse ponto que eu vou falar agora. Deus não preparou uma armadilha no meio do jardim para pegar Adão e Eva. Isso seria algo estúpido se fosse assim. Mas Deus os avisou que eles não poderiam comer o fruto porque ainda não era o momento. Mas esse momento poderia chegar. Você já viu algum pastor ensinar a você a enxergar a situação de Adão e Eva nesse prisma que eu estou mostrando? Eu vou te dar um exemplo. É útil ter o fogo em casa? Sem dúvida. Quem hoje, em pleno século XXI, ficaria sem fogo? Agora imagine uma caixa de fósforos ou um isqueiro na mão de uma criança pequena. O que ela fará? Ela vai ver o fogo e vai achar o fogo impressionante, e realmente é impressionante. Ela inconscientemente poderia, acidentalmente, colocar fogo na sua casa inteira. É fácil entender isso. O fogo é algo indispensável na nossa casa, mas tem que ser usado com prudência e com inteligência. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não estava lá no jardim simplesmente por estar. A árvore tinha um propósito específico. Eu vou te dar outro exemplo além do fogo. Quem aqui que está me assistindo não tem uma gaveta em sua casa ou uma caixinha onde você guarda diversos inúmeros medicamentos? Medicamentos é algo necessário ter em casa, não é? Porém, todos os medicamentos alertam em suas embalagens, em suas caixinhas. Mantenha os medicamentos longe do alcance das crianças. Por quê? Porque elas serão intoxicadas e envenenadas se provarem dos medicamentos. Este é o conhecimento. Pode-se dizer que Adão e Eva, eles eram duas crianças no jardim. Eles ainda não estavam amadurecidos e não haviam aprendido e adquirido a vivência ali dentro do jardim. Eles não estavam aptos para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então não tem como alguém tentar acusar o Criador de ter feito uma armadilha ou um teste para Adão e Eva.
Eles foram desobedientes, eles eram imaturos, eles não tinham o completo conhecimento da proposta que a serpente sagaz, o diabo, estava lhes fazendo. Agora a questão é da expulsão de Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden. E por que Deus escondeu a árvore da vida da humanidade? De acordo com está escrito em Gênesis, havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A proibição era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva, eles teriam um livre acesso à árvore da vida. Adão e Eva deveriam se alimentar regularmente dos frutos da árvore da vida, porque até então Deus não havia os proibido ter acesso à árvore da vida. A única restrição era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas infelizmente não deu nem tempo dos dois comerem do fruto da árvore da vida. Adão e Eva acabaram desobedecendo uma das ordens que Deus lhes havia dado. E a árvore da vida daria vida eterna não só a Adão como a Eva, porque Adão e Eva, eles tinham permissão de terem relações ali dentro do jardim para a procriação, porém eles só acabaram gerando descendência fora do jardim depois de terem sido expulsos. Tudo indica que Adão e Eva não tiveram tempo para nada, não chegaram a desfrutar das delícias do paraíso, pois logo eles foram criados e já caíram na desobediência. Porém, depois do pecado da desobediência, Deus precisou esconder esta árvore da vida, porque obviamente a árvore da vida permitiria a Adão e Eva e a sua descendência viver infinitamente. Em Gênesis 3:24 diz que Deus se preocupou e falou com alguém que eu acredito ser o Filho Jesus, e Deus disse, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, então não se deve permitir que eles também tomem e comam do fruto da árvore da vida e vivam para sempre. Por isso o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e escondeu essa árvore. Agora você consegue entender o porquê que Deus não permitiu que Adão e Eva, nem a sua descendência, comessem do fruto da árvore da vida? Imagina aquela raça ruim dos dias de Noé, se beneficiando da árvore da vida, a descendência de Caim, os habitantes de Sodoma e Gomorra, recebendo os benefícios desse fruto. E também não é só por isso que Deus não permitiu que os homens comessem do fruto da árvore da vida. O segredo do porquê Deus escondeu o fruto da árvore da vida de mim, de você e de toda a humanidade, é que Deus, pela sua imensidão de amor e compaixão pelo ser humano, Deus queria conceder e prover vida eterna à humanidade, não através de um fruto, através de uma árvore, mas através de um homem. Romanos capítulo 5 diz que através de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado desse homem entrou a morte. Assim a morte, ela passou a toda a humanidade. E por isso todos nasceram sob pecado. Em 1 Coríntios 15, versículo do 20 ao 21, o apóstolo Paulo, ele nos diz que se a morte veio por um homem, ou seja, a morte entrou no mundo por Adão, e através de outro homem entrou a vida eterna, através de Jesus virá a ressurreição dos mortos e após isso a vida eterna. Porque todos os que morreram em Adão serão vivificados em Cristo. É o que diz em Romanos, ou seja, a reversão do castigo recebido pela desobediência no Éden não seria revertido comendo do fruto da árvore da vida. Com a queda do homem, Satanás afrontou a Deus, tá? Isso eu que estou conjecturando aqui. Vamos imaginar Satanás afrontando a Deus e dizendo, ué, tu não criou essas criaturas, a tua imagem e a tua semelhança? Foi só eu dar meia dúzia de migué na orelha deles, ludibriá-los e eles caíram na minha conversinha e te desobedeceram. Então essas tuas criaturas aí, esses seres humanos, eles são fraquinhos, não aguentam nada. O que Deus fez? Mandou Jesus Cristo como homem. Jesus como homem, ele foi humilde e submisso ao Pai, porque isso Jesus é, ele é submisso ao Pai, tanto no céu quanto na terra e agora nesse momento. E em carne, Jesus foi o único homem, ele foi o único ser que conseguiu manter-se íntegro e puro, sem pecado, e se ofereceu como um cordeiro inocente, sem mancha, sem defeito, derramou seu sangue por toda a humanidade para expiar os pecados e deixar um passe livre para que todo aquele que crer e exercer fé contínua nele seja beneficiado com a vida eterna através do seu sangue. Essa é a questão, por que Deus escondeu a árvore da vida da humanidade? É porque Deus, em sua presciência e onisciência, sabia que a única forma de devolver o estado original do homem, a comunhão, a inocência, a espiritualidade e a santidade, a Deus não seria através de uma árvore e nem de seus frutos, mas através do sangue de Jesus. E você que está me assistindo, que ainda não foi beneficiado através desse sangue derramado por Jesus,
Você sabe que eu e você carregamos essa genética adâmica e pecaminosa em nossa natureza. A nossa natureza é decaída, nós somos perdidos e pendidos a praticar o mal. Somos tentados a todo instante, a todo momento para pecar. E sem Cristo o homem está infectado com essas duas mortes que entrou através da desobediência de Adão, né? A morte eterna. Sem Cristo o homem está separado, desprovido e desfiliado da paternidade do Criador. O ser humano sem Deus é apenas uma criatura, não é filho de Deus. Isso pode soar um pouco forte dizer que os pecadores, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo e não se entregaram a Jesus, são apenas criaturas e não filhos. Olha o que diz o versículo de João 1, versículo 12. Esse versículo diz que todos os que receberam o Senhor Jesus, aos que creram em seu nome, Jesus lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, enquanto você ainda não receber Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, e não reconhecer que você necessita de seu sangue derramado para ter salvação e vida eterna, você continuará sendo somente uma criatura. Você só voltará a ser filho de Deus, só tornará a ter o título de filho do Todo-Poderoso, só crendo em seu nome e exercendo fé contínua em Cristo Jesus. Essa é a morte espiritual, deixar de ser filho de Deus. E a segunda morte é a morte biológica. Essa morte é a morte que todos nós passaremos, a não ser aqueles que estiverem vivos no retorno de Cristo, tá? Esses não provarão a morte. Mas a morte biológica, ela está inerente em nossa existência, em nosso corpo humano. E é só através de Cristo também que essa situação é revertida. Através de Cristo, nos reaproximamos do Criador, somos reconciliados com Deus e esta cédula e a sentença da morte espiritual é rasgada e obtemos a vida eterna, seja pela ressurreição no último dia ou pela transformação na ocasião do arrebatamento da igreja. Então eu quero dizer para você que ainda não fez uso desse benefício tão glorioso que Deus proveu para todos nós. Veja que coisa mais linda que o Senhor Jesus disse na sua palavra. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você hoje, a partir desse vídeo, que eu sei que alguém compartilhou esse vídeo com você, porque eu sempre peço para que os meus inscritos compartilhem os meus vídeos com amigos e familiares, este vídeo chegou até você e saiba que Deus ele quer te dar a vida eterna. Deus quer rasgar essa sentença de condenação e te aproximar do seu Pai, o nosso Deus. Nós temos tão pouco tempo e Deus ele tem urgência que você se arrependa. Porque enquanto a última alma vivente no mundo não se render ao Criador, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo não vai sossegar. Você pode ter certeza disso. Jesus quer salvar você te dando essa oportunidade de eliminar da tua vida essas duas sentenças, a morte espiritual, que te separou como filho de Deus, te afastou da glória do Pai, e arrancar da sua vida essa sentença da morte eterna, que é a segunda morte, que será jogada no final no lago de fogo. Essa morte que muitos provarão da segunda morte. Deus quer fazer de você um ser humano feliz e no final te dar um corpo imortal e glorificado. Se este vídeo te edificou a todos vocês que assistiram, eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, amigos próximos, amigos das suas redes sociais, nos contatos e nos grupos do seu celular. Eu peço mais uma vez que você deixe o seu like para ajudar, o canal. Inscreva-se também caso ainda não tenha sido inscrito ou inscrita e ative o sininho das notificações para ser avisado aí no teu celular toda vez que eu postar um novo vídeo. E aí você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. E não saia desse vídeo, você que ficou até aqui e quer iniciar 2024 ganhando uma renda extra, trabalhando em casa, pela internet, usando o teu celular, o nosso irmão Tom Dimas, ele está desenvolvendo e criou um projeto maravilhoso aqui na internet, que ele tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Ele já formou mais de 250 mil alunos, ensinando esses alunos a viverem 100% da internet. E o Tom Dimas desenvolveu um mini curso gratuito que vai te ensinar a fazer uma renda extra, trabalhando em casa, pelo celular. Eu convido você a conhecer esse projeto do nosso irmão Tom Dimas, tá? E receber esse mini curso gratuito que ele está disponibilizando completamente de graça para você, aprender essa nova forma de trabalho online feito através do celular. Não é pirâmide financeira, não é jogo de azar, é um trabalho feito com dedicação e compromisso, que se você fizer tudo certinho, o que o Tom Dimas vai te ensinar,
você vai mudar a realidade da sua vida financeira, te dando condições de ganhar de 800 mil a 2 mil reais ou mais por mês, trabalhando em casa online, usando apenas um celular, tá? Então, assista agora o vídeo do irmão Tom Dimas, dando as dicas de como você pode adquirir esse mini curso gratuito, e clique no link da descrição desse vídeo e no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama o Tom Dimas no WhatsApp. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você sabia que você pode ganhar dinheiro trabalhando da sua casa nos seus horários livres? Eu tô falando sério, viu? Você que acompanha o canal do Carlos Reinar, eu tô trazendo uma oportunidade incrível para você começar 2024 com dinheiro no bolso, tá? A paz, o meu nome é Tom Dimas Torres e preste muito bem atenção para essa oportunidade. Para você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa, você só precisa ter um celular conectado com a internet e ter de 30 a 40 minutos livre do seu dia, ok? E se você tem interesse em saber como funciona, você realmente precisa fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte: você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado, você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp, além de eu explicar tudo que você precisa saber, eu vou abençoar a tua vida com um mini curso gratuito. Nesse mini curso você vai saber tudo que você precisa saber para você começar hoje a ganhar dinheiro. Inclusive, olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro em casa. Elas estão ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais, agora é a sua vez. Então, se você tem interesse ou até mesmo quer saber como funciona, clique no primeiro link do comentário fixado, me chama lá no meu WhatsApp que eu estou preparado para poder te dar toda a atenção, ok? E você pode ficar em paz, tá? Porque essa forma de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta e 100% segura. Não tem nada a ver com pirâmide, apostas ou algo que vale prejudicar, tá bom? Então é isso. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama. Deus te abençoe. Até mais.